Boa noite, queridos irmãos. Como é que estão todos dessa casa espírita e maravilhosa, do Centro Espírita Portal da Luz? Tudo bem, gente? Vamos aguardando aqui a chegada do pessoal. Boa noite, pessoal. Roberto Azevedo, seja bem-vindo, Roberto. Ó, a Josi está me mandando recado pelo WhatsApp, perguntando se deu tudo certo. Vamos avisar a Josi que já estamos aí, né, nos reunindo para o nosso encontro da noite de hoje. Janete Aparecida Azevedo, boa noite, Janete, seja bem-vinda. Então temos uns minutinhos ainda antes de começarmos, né? Como é que tá aí, ó? Bom, agora os relógios não fazem a diferença, né? Que horas são aí, meu amor? 8 horas. Tá, já chegou a nossa hora hábil, sim? Então, boa noite, Roberto. Daniela, colega, tudo bom, Dani? Seja bem-vinda. É uma alegria. Tu vê, a gente abre aqui os nossos amigos ali de Rondinha, dessa casa espírita maravilhosa, mas eu tenho colegas aqui de Torres assistindo, olha, coisa boa. Sejam então todos bem-vindos. E que legal, eu fico muito feliz. É um espaço, né, onde a gente vai se reunir com irmãos e irmãs que, como nós, têm um propósito, né, de buscar o crescimento espiritual, de se melhorarem e de entenderem um pouco melhor a proposta de Jesus, né? Escutei esses tempos uma frase que eu acho que define bem o que representa a doutrina de Jesus, né, nas nossas vidas. É a essência que nos liga ao Criador, né, a Deus. Então, entender os ensinamentos de Jesus é se aprofundar nessa essência que nos conecta com a criação, com o Criador, e faz com que sigamos mais harmonizados com as leis divinas, né? E, portanto, semeando assim um futuro cada vez melhor. Até porque entendemos que leva muito tempo assim, para a gente se conhecer e amadurecer e evoluir espiritualmente, né? Uma encarnação, às vezes, é tão curta em termos de aprendizado, né? Então, o pessoal está chegando, Jaime assistindo, boa noite, Jaime, boa noite, Flávia, olha aí, que coisa boa, Ida Soares, Luz e Paz, boa noite, Júlio, o meu xará, meu irmão querido, tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo. Bom, gente, tempo de pandemia, né? E ela vem provocando em nós, assim, trazendo desafios e nos desacomodando, né, nos nossos processos, na nossa vida, né? A gente melhora aqui, melhora ali, daqui a pouco relaxa um pouquinho, entra naquele modo automático e vai viver a vida, e quando se dá por conta, parece que tem algo faltando, que a gente não está dando conta de superar as adversidades que a vida vem trazendo. Felizmente, o Espiritismo nos dá a noção, né, nos deixa muito claro, de que as experiências que surgem no nosso caminho são necessárias. Então, há um mecanismo divino que faz com que eu atraia tudo aquilo que me é necessário para dar conta de um programa que nós assumimos perante nossos amigos do mundo maior, os nossos orientadores do plano espiritual, os espíritos encarregados que
nos ajudar a planejar nossa encarnação. Então, a gente sabe que o desafio surge obedecendo um mecanismo de justiça e de amor, né? Perfeitos, porque esse mecanismo está submetido à lei perfeita, à lei divina. Então, nada do que está ocorrendo hoje na nossa vida pessoal e com o nosso planeta é um acaso, né? Ou um capricho divino, de forma alguma. O que está acontecendo atende ao programa evolutivo de todos que habitam aqui o planeta Terra. E sempre houve, ao longo do nosso caminho, o sofrimento, a dor, a dificuldade, sempre existiram. Mas, entre esses desafios pessoais e individuais, nós também nos encontramos com esses desafios coletivos. Então, já não falamos mais só das nossas fragilidades psicológicas pessoais. Nós estamos vendo que essa doença que hoje se alastrou no nosso planeta, ela é fruto de um adoecimento de toda a sociedade. Então, ela seria um sintoma de uma doença que a sociedade não cuidou, não tratou, e ela acaba se intensificando e batendo, né, com toda a força e atingindo a todos os cantos, né, do nosso planeta, né? E aí a gente vê o quanto é difícil, é incrível, mas ela não passa, né? Ela está aí a vacina, nós estamos aqui matriculados no planeta Terra, num país da qual nós chegamos com a finalidade de viver aqui as experiências que nos são necessárias. Então, encontramos dificuldades que o nosso país vem atravessando, que talvez dificultem ainda mais viver essa experiência, essa prova, né? Mas se é nós que aqui estamos, não estamos aqui por acaso. Então, também, essas peculiaridades de cada comunidade, de cada país, já faz parte desse grande programa evolutivo de todos nós, né? Então, cada um naquele canto. Tem pessoas que vivem em países mais desenvolvidos, mais organizados, talvez mais humanitários, nem sempre, às vezes o país é muito rico e o aspecto humano, né, não seja tão desenvolvido assim. Mas nós estamos aqui vivendo esses embates e eles vão nos provocando em determinado momento um pouco de desânimo, um pouco de tristeza, porque como humanos que somos, espíritos imperfeitos, é natural que essas experiências acabem nos pesando sobre os nossos ombros, né? Então a gente para e aí, na hora daquele momento mais triste, naquele momento de desânimo, aí a gente tem, né, os recursos do Evangelho, as boas palestras que a gente encontra aí hoje à disposição na internet, né? Quem tem, acho que em algumas famílias essa tecnologia ainda não é uma realidade em função da carência, da dificuldade, mas nós que já possuímos, né, temos então a leitura, os vídeos e também aquela boa conversa com os nossos irmãos de caminhada, né, que nos ajudam a sair desse momento de maior dificuldade, né? Precisamos entender que nós, como parte da natureza, temos momentos que seguem a ordem natural das coisas, né? Os espíritos nos dizem que nós temos um período, por exemplo, como estações do ano, o nosso humor, a nossa condição emocional oscila.
Então, tem períodos na nossa vida que a gente está mais introspectivo, né? Mais meditativo, trabalhando as questões mais íntimas, né? Olhando mais para dentro de si mesmo. Então, a gente poderia dizer que estaríamos numa estação do inverno, né? Então, a gente lembra o urso hibernando no inverno, esperando passar aquele tempo frio para ele, então, sair da sua toca lá, né? E aí, em busca do alimento. Mas já numa outra estação. O inverno passa e nós temos a primavera, então as coisas começam a florescer, a animação, a agitação na natureza começa a se manifestar e é um momento de muita alegria e de muita beleza. Então nós temos esse momento também na nossa vida, a primavera. Depois vem o verão, muita energia, muito calor, dias longos, né? Muita atividade, muita disposição. E é um momento que também a gente precisa aproveitar ao máximo. E aí vem o outono. Começam a cair as folhas, começa a mudar o nosso espírito, né? O nosso ânimo, e a gente volta para um período introspectivo. Então a vida é assim, nós vamos oscilando ao longo da vida e em cada fase vamos colhendo ou experimentando aquilo que nos é necessário. Bom, tudo isso, meus irmãos, se estivermos inspirados nas orientações do nosso Mestre Jesus, com certeza passaremos por estas experiências, por essas estações de uma melhor maneira. Então, sinto que agora, com a Covid, nós entramos a nível coletivo num período de introspecção, né? De reflexão, porque estamos nos deparando com experiências que talvez estavam sendo adiadas. Entre elas, me chama muito a questão familiar. Nós nos matriculamos naquele seio familiar, porque ali precisávamos viver as nossas experiências, não é? Nos reencontrar com espíritos do qual temos ligação do passado. E ali temos as nossas afinidades, boas e ruins, que nos unem naquele grupo familiar e a gente então passa a viver essas experiências juntos. E a pandemia fez com que muitos pudessem, passassem a conviver mais tempo no seu lar e com seus familiares. E aí a gente ouviu de tudo, né? Brincadeiras à parte, cheguei a ler ou ouvir alguma coisa assim, né, que a pessoa tem que ficar em casa e conviver lá com o marido seria uma coisa quase que insustentável, que preferiria trabalhar dia e noite, né? Então, brincando, a gente fala desse desafio de olhar para as questões que se fazem necessárias no âmbito familiar, para que ali, nesse ambiente muito propício ao nosso amadurecimento psicológico, que é a família, a gente possa dar início ou retomar aquele trabalho que a família nos chama a realizar, né? Então, a gente olha para... eu lembro daquele trecho do Evangelho onde Jesus nos recomenda amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Ora, em tempo de pandemia, realmente os nossos próximos estão mais próximos do que nunca, porque a gente tem convivido muito mais tempo dentro do lar, né? Em alguns casos, sabemos que a realidade vai diferir de uma pessoa para outra e de uma família para outra. Muitos dos nossos irmãos, se não trabalharem hoje, se não trabalhar hoje, não ter o que comer à noite. Então, vão desesperados em busca de algum trabalho,
de algum recurso para que não falte o sustento, o alimento de cada dia. Mas outros irmãos, fazendo sacrifícios tremendos, estão mais em casa, deixando de realizar suas atividades e enfim, né, o desafio, nós sabemos, não é pequeno, mas, além dessas questões de ordem financeira, de organização familiar, tem as questões da convivência, da proximidade, de encontrar no olhar do outro os reflexos daquilo que eu preciso enxergar em mim, né? Então a gente começa ali a sentir assim, a nossa dificuldade de empatia, né? Hoje a Pátia, minha esposa, dizendo assim, olha, como se carece da empatia nos tempos atuais, né? As pessoas não conseguem se colocar, buscar, né? Fazer o movimento de se colocar na situação do outro e tentar sentir o que esse outro está sentindo na experiência que está vivendo. Então, por dificuldade de fazermos esse movimento, nós não conseguimos compreender o outro. E aí, na convivência maior, mais tempo, e sob pressão de todo o estresse que está ocorrendo hoje na humanidade, a gente vê que o desafio fica bem complicado. Mas aí nós temos o nosso recurso, que é o Evangelho, nosso entendimento de que precisamos trazer o Evangelho para dentro de nós, né? Ou construir o reino de Deus nos nossos corações. Porque é com essa busca, com essa semeadura do amor, que nós vamos conseguir superar essas crises que se estabeleceram na nossa vida, tirando delas as lições, nos transformando em espíritos mais conscientes, mais maduros, desenvolvendo uma capacidade de convivência amorosa maior, trazendo assim mais qualidade para a nossa vida, para as nossas relações, favorecendo que a felicidade também se manifeste com mais frequência e intensidade na nossa vida. Então a gente tem que estar muito atentos, porque dentro do Evangelho, como disse o Rogério Feijó, um irmão nosso na Seara Espírita, há muitos anos no Congresso Espírita lá em Porto Alegre, o Evangelho é o manual da felicidade. Então, a gente abrir ele é encontrar orientações dessa ciência que nos liga, nos ajuda a nos harmonizarmos com o Criador, né? Com o amor, né, do nosso Criador, né? Um amor que se manifesta em todas as coisas. Então, por amor, é que estamos passando tudo que estamos passando. Porque como o Criador de todo o universo, de todas as coisas, tem essa lei que faz com que tudo na natureza esteja submetido a ela num processo evolutivo constante, caminhando para esse aperfeiçoamento para a luz, né? Então, toda essa capacidade divina que fica muito acima até da compreensão humana, mas que nós, dentro da nossa condição ainda muito pequena, já entendemos que existe essa força inteligente e que se manifesta nessa obra incrível e perfeita que é o universo, né? Então, se ele domina, não há dúvida, acredito que nós que aqui estamos estudando a doutrina, não há dúvida da perfeição divina e do seu amor incondicional por tudo e por todos,
né? Então, se existindo essa lei perfeita e esse amor, as coisas que estão acontecendo hoje estão acontecendo porque o amor divino está atuando. Então, há uma finalidade aqui que ainda não compreendemos, né? Há uma, como diz Carl Gustav Jung, né? Há uma causalidade divina. Por trás de tudo que nós estamos buscando e lutando na vida, tem uma força superior a nós, nos impulsionando. Qual é a causa divina? Que toda sua obra resplandeça, que todo espírito amplie essa consciência e se purifique. Isso é um determinismo divino e a gente não tem como escapar disso. Então, quando a adversidade se estabeleceu na nossa vida, seja qual for, ou essa em especial que nós estamos vivendo coletivamente, ela vem no intuito de nos favorecer o nosso crescimento, e nós estamos aqui justamente neste momento, porque para nós é muito necessário viver essa experiência no mundo físico. Outros irmãos nossos já partiram, não ficaram para ver os efeitos da pandemia. Outros irmãos nossos estão reencarnando agora para viver uma nova sociedade que vem surgindo com essa nova realidade. Muitas coisas deverão mudar, não teremos mais o mesmo nível de relação que tínhamos antes dessa pandemia, né? Porque ela vem, né, a sua abrangência, né, envolveu todo o planeta Terra nesse processo. Então nós teremos aqui uma transformação social em todo o nosso planeta, né? Então vamos lá, vamos buscar Jesus, né? Por mais que a gente esteja lendo o Evangelho e tanta a obra do Chico maravilhosa, a nossa capacidade, né, de transmitir tudo que ela nos representa é muito difícil em função das nossas limitações, né? Então eu hoje trouxe para nós aqui uma mensagem que é de um livro que eu carrego ele. Você sabe disso, já falei aí no Portal da Luz, né, em Rondinha, muitas vezes nesse livrinho maravilhoso aqui, que é Busca e Acharás, né? É um livro psicografado pelo nosso querido Chico, pelos espíritos, ditado pelo espírito Emmanuel e André Luiz, tá? Então, nessa mensagem aqui que eu escolhi, página estimulante. Vamos botar, né? Vamos botar pilha no melhor sentido, né, dessa expressão. Vamos buscar uma injeção de ânimo para que possamos juntos aproveitar o máximo dessas lições que o Criador está nos proporcionando nesse momento das nossas vidas, ok? Então, André Luiz é o espírito que mandou essa mensagem aqui. Capítulo 25 do livro Busca e Acharás. Declara-se você de alma ferida e entrega-se ao desgosto, perdendo tempo. Então, entregar-se ao desgosto, falar que a vida está difícil, a gente está perdendo tempo. Continua lá o André Luiz. Entretanto, se você sofre contrariedades e desapontamentos, se não encontra opositores, se não precisa lutar para vencer obstáculos, se não tem parente difícil que lhe ajude o coração a curvar-se perante os outros, se não necessita servir por amor de alguém, se não carrega algum impedimento orgânico, se não suporta problemas em casa, se não conhece pessoas que lhe abrem caminho a provas e tentações, então
você estará correndo o risco de permanecer indefinidamente nas retaguardas da evolução. Lembre-se, a obra-prima de escultura é arrancada ao bloco de pedra pelo artista a golpes de buril. Igualmente, nós outros, sem concurso da dificuldade e do sofrimento, não seremos arrebatados ao mármore dos impulsos primitivistas. Então, dificuldade e sofrimento para nos arrancar dos impulsos primitivistas, para nos tornar espíritos mais evoluídos, mais conscientes. E se a obra-prima, antes de se corporificar, é sempre o ideal do artista dormindo na pedra, no mármore dos instintos, antes da necessária sublimação, cada um de nós é um sonho de Deus. Então, há muitos anos, uma irmã, uma pessoa maravilhosa, da qual tive a felicidade de conviver com ela muito tempo no trabalho dentro da Seara Espírita. E essa irmã querida, uma vez me procurou, eu atendia no plantão fraterno na Casa Espírita, e essa senhora então me procurou para falar das dificuldades que ela estava atravessando com a família, no seu relacionamento. E o nível de tristeza em que ela se encontrava era muito grande. E a cruz dela parecia num peso quase que insustentável. Então, coisas que a gente vê assim que se repetem, né? Não é só nas nossas vidas, eu acho que nos rodeiam essas dificuldades que todos nós vivemos no âmbito familiar, né? Então ela chega e na Casa Espírita, a gente sobre aquele amparo da equipe espiritual, né? Porque é tão delicado atender no plantão fraterno, nós temos que ser totalmente guiados pelas orientações do Cristo, tem que tomar muito cuidado para não misturarmos as nossas questões, porque é muito fácil isso acontecer, já que nós não nos conhecemos em profundidade, mas todos nós temos aqui as nossas fragilidades, os nossos medos, e muitas vezes quando nós escutamos a dificuldade do outro, nós falamos para o outro, talvez coisas que nós gostaríamos de estar ouvindo ou falando para nós. E aí, nesse mecanismo inconsciente, a gente acaba falando não o que aquela pessoa precisa ouvir. Então a gente escorrega das orientações do Evangelho e acaba trazendo questões nossas na experiência do outro. Então o cuidado tem que ser muito grande para que nós não venhamos a levar questões que são nossas para experiências daquelas pessoas que vêm nos procurar no momento de fragilidade, né? Então sempre é muito bom a gente buscar no plantão fraterno pessoas que estão assim mais experiências, mais amadurecidas, que buscam esse processo do autoconhecimento com mais intensidade, que a gente sente que tem uma maturidade para lidar com as dores, porque é um lugar que a dor nos visita, né? Mas ali essa dor talvez seja atenuada pela estrutura que a equipe espiritual monta na Casa Espírita para o atendimento fraterno. Então vem, além daquele passe das energias que estão, né, sendo aplicadas naquela pessoa que chega ali pedindo a orientação, também o orientador é muito amparado, né, muitas vezes pelo o seu protetor espiritual, mentor, muitas vezes por aquele guia espiritual ali, o mentor espiritual daquela casa, ou às vezes até o espírito daquela pessoa ali, o guia, né, o protetor espiritual, o mentor espiritual da pessoa que vai pedir o socorro, nos inspira a falar para ela aquilo que ela está necessitando. E eu confesso para vocês que nessa minha experiência, que eu estou relatando,
a dificuldade era grande e o carinho que a gente tem pela pessoa, pela família, por todos, nos coloca às vezes em situações que a gente parece que não tem dentro de nós uma resposta para tamanha dificuldade. E aí eu coloco para vocês aí, né, do Portal da Luz, que atendem no Plantão Fraterno, se já não viveram uma experiência parecida com essa, né? De você, poxa, é muita dor. Por onde é que eu vou, né? E naquele dia, a equipe espiritual, alguma coisa veio, não era o livro que eu estava lendo, não, mas me veio na hora que eu disse, olha, é uma situação muito delicada, muito difícil, mas depois de uma conversa curta, porque o Plantão Fraterno não é para tu saber tudo da vida da pessoa, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande de não entrar muito nos aspectos mais íntimos da vida da pessoa, não interessa, né? Mas na hora, então, veio uma inspiração. Eu disse, olha, conversamos um pouco. Eu disse, olha, antes de qualquer decisão, me veio aqui quem sabe, eu vou te dar uma sugestão. Pega o livro Boa Nova e leia o capítulo de Joana de Cusa. Foi o que eu disse. A gente sabe de onde que veio isso, mas não era meu, com certeza. Os dias passaram, semanas se passaram, e um dia essa pessoa volta então no Plantão Fraterno para fazer um pequeno comentário, trocar uma ideia, né, já que tinha olhado aquele capítulo do livro A Boa Nova, e o capítulo em especial, e ficou refletindo e disse assim, sabe que eu olhei para o meu companheiro e fiquei pensando o seguinte, ele tem um coração tão bom, e eu fiquei imaginando na pessoa o vir a ser dele, no que ele vai se transformar com esse coração bom que ele tem. E aí ela tomou a decisão dela. Tomou uma decisão inspirada pela lei do amor. Porque naquele livro maravilhoso, nós vamos ver ali o Chico, nossa mediunidade, Humberto de Campos, irmão X, né, trazer uma mensagem dos arquivos do mundo espiritual belíssimos, né, que é aqueles irmãos nossos que compreenderam a proposta de Jesus, entenderam como é que funciona a lei amorosa do Criador e pautaram suas escolhas dentro dessa orientação divina. A gente lê Boa Nova e se emociona do primeiro ao último capítulo, porque fala das nossas fragilidades e fala do amor do nosso Pai, do amor do nosso Mestre Jesus e da possibilidade que todos nós possuímos de seguir o melhor caminho. Então, queridos irmãos, eu queria dividir com vocês um sonho. Eu sonho com um mundo mais feliz. E Jesus nos prometeu um mundo mais feliz. Porque assim é a vontade do nosso Pai, né? Então a Terra vai se tornando um mundo mais feliz à medida que ela vai evoluindo. E nós estamos num duríssimo momento de transição. Nos momentos de transição do planeta, que ele vai sair do nível do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, já era sabido que se intensificariam as provas, as dificuldades, acelerando o nosso processo evolutivo de toda a humanidade. Então, eu quero dizer para vocês que eu sonho com esse mundo mais feliz. Mas o sonho, ele tem que ser... Um sonho por si só não se realiza. Não adianta eu ficar sentado sonhando, porque esse mundo feliz, então, não vai acontecer. Se acontecer, eu não vou estar aqui para ver, porque eu não participei do processo de construção desse mundo mais feliz.
Então, para que eu possa continuar matriculado nesse planeta, agora que ele vai se transformar no mundo mais feliz, eu tenho que participar dessa transformação, contribuindo para que as relações se estabeleçam de forma mais amorosa, mais humana. Então eu estou sonhando isso, estou com esse sonho. Eu me lembrei num livro que eu lia há bastante tempo, agora eu vou dividir com vocês uma coisa. Esses dias eu me lembrei que que toda vez que eu fui falar em escola sobre vários temas, muitas vezes a escola me chamava para falar coisas para os pais que os professores não conseguiam falar, né? Sobre a relação com os filhos. Mas às vezes eu trabalhei em escolas para falar sobre a relação dos educadores, né? Do corpo técnico da escola, dos colaboradores da escola, que são vários profissionais que compõem a instituição escolar, né? Então eu percebi que nesse ambiente, quando eu ia fazer esse trabalho, o meu coração batia mais intensamente. Então eu tenho talvez um amor, um carinho muito especial pela questão da educação e a admiração profunda pelos educadores, que a gente sabe que não é fácil estar nesse lugar. Mas nós confiamos as nossas crianças, os nossos jovens, e muitas vezes nós já estamos adultos e recorrendo a eles, e eles estão lá se esforçando, e por amor, né, esses profissionais acabam nos contribuindo no nosso crescimento, na nossa construção, né, individual e social, familiar, né? Eles são missionários, né? Porque ajudam o indivíduo a crescer, ajudam a família a se fortalecer e fortalecem assim toda uma sociedade. Então a educação realmente é a base de uma sociedade, sem dúvida nenhuma. E a família também é a célula-mãe de uma sociedade, é a família, né? Então, por isso essas experiências tão difíceis. Eu acho que hoje as pessoas estão passando a valorizar muito mais os educadores, porque estão fazendo muita falta. E eles, como nós, têm todos os desafios dentro do lar, com a doença, com a pandemia, com as questões econômicas, com os problemas de saúde, com as perdas de entes queridos. Eles têm tudo isso e ainda têm que usar desse amor que eles têm pela educação, ir lá contribuir na formação da nossa sociedade e das pessoas que integram a sociedade, né? Mais precisamente. Então, quando eu vou para essa área da educação, eu sinto que há uma paixão aí, né? E uma das pessoas que eu conheci, ele ainda era encarnado, e que eu passei a admirar, porque ele fala como um apaixonado sobre educação, é o Rubem Alves, né? E aí eu comprei alguns livros dele, outros eu ganhei, e aí esses dias eu fiquei com uma vontade de ler sobre isso e peguei o livro, abri, Conversas sobre Educação, e ele começa falando sobre sonho. Então ele diz o seguinte, ele até conta uma historinha, que quando ele era pequenininho, ele queria, bem pequeno ele viu assim no quintal da vizinha, que extremava com o terreno onde ele morava, uma pitangueira carregada de pitangas. E ele, como criança, olhou para aquela pitangueira, as pitangas estão lá em cima, tão distantes, né? E ele teve um desejo muito grande, ele gosta de pitanga, ele quer pegar essas pitangas. Então, eu acho muito engraçado, porque ele é muito espontâneo e muito humano. Ele fala assim, eu tinha que desenvolver uma ferramenta para roubar pitanga, né? Olha só, bem coisa de criança, né? Então, pequeno, ele pensou num pedaço de pau comprido, num cabo de vassoura, né? E
e fazer uma mãozinha para poder buscar essa pitanga. Então ele vai lá fazer a latinha com dentinho na lata, para o dentinho pegar a pitanga, arrancar do galho e cair dentro da latinha, né? Então primeiro ele teve o sonho. O sonho está movido por um desejo, o sabor da pitanga, eu desejo aquela pitanga, e passa a sonhar como eu gostaria de pegá-la. Mas o sonho, para se concretizar, aí o que ele faz? Ele chama a ação da inteligência. Então a inteligência é acionada, ela é acionada, e a criança, ele vai lá, faz então esse braço mais comprido, e consegue então pegar as pitangas e materializar o seu sonho. E aí o Rubem Alves vai dizer assim, ele diz assim, que bom seria se eu tivesse uma casa. Então, se o desejo bate forte, ele transforma em sonho. Então, eu desejo. Se o desejo bater forte, ele transforma em sonho. O sonho é quando o desejo fica visível. A casa será amarela, terá uma varanda com rede, um jardinzinho na frente, uma cozinha gostosa, lareira. Agora ele vai usar a inteligência para fazer a casa. Então, diz assim, primeiro foi o sonho, depois a inteligência. Os sonhos fazem pensar. E eu estou dividindo com vocês o meu sonho do mundo mais feliz, porque Jesus veio nos prometer esse mundo. E nós devemos contribuir na construção desse mundo mais feliz. Aí vamos lá. Aí ele diz assim, é inútil obrigar a inteligência a aprender 1000 coisas que não estão ligadas aos sonhos. A inteligência esquece logo, porque é inteligente. O que sobrou em você, de tudo que você teve de aprender na escola, você esqueceu porque aqueles saberes não eram resposta aos seus sonhos. É assim que construímos nossa vida, com sonhos e inteligência. É assim que se constrói um país melhor, com sonhos e inteligência. Só que para construir um país melhor, tem que o povo estar alimentado pelo mesmo sonho. Quando as pessoas que compõem um país sonham juntas o mesmo sonho, elas concretizam isso nesse país. Assim que constrói um país melhor com sonhos e inteligência. Este é o programa básico da educação. Por que eu fui lá para o sonho? Por que eu busquei esse apaixonado pela educação, Rubem Alves? Porque no fim da nossa mensagem aqui, que a gente leu do André Luiz, ele vai dizer, se a obra-prima, antes de se corporificar, é sempre o ideal do artista dormindo na pedra, no mármore dos instintos, antes da necessária sublimação, cada um de nós é um sonho de Deus. E aí eu lembro a frase do Cristo. Toda a obra do meu Pai resplandecerá. Este é o sonho de Deus. O sonho chama a inteligência. A de Deus é perfeita. Então todos nós seremos espíritos felizes. No tempo que nos for necessário para atingir esse nível, que nos será necessário. Porque cada um se move na sua velocidade, embalado pela intensidade do seu desejo.
que possamos estar unidos, que possamos alimentar esse sonho que Jesus veio nos falar, o sonho do Criador. E alimentados com a certeza de que se essa é a vontade do Pai, por mais que a nossa ignorância atrapalhe. Aí eu lembro do seu Lebrun, meu pai, né? Jesus está no leme, ele repete isso sempre. Então, se Jesus está no leme, a gente não precisa temer nada. A gente só precisa fazer bem a nossa parte para que esse mundo se transforme e possamos estarmos para viver nesse lugar que já é tão maravilhoso hoje, que vai ficar muito melhor se todos nós nos unirmos na proposta de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de me acompanharem nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, dividindo esse meu tempo com vocês, porque foi junto de vocês e com a assistência dos nossos amigos do Mundo Maior que eu pude degustar um pouco mais o sabor das pitangas do Evangelho, né? Tão doces, tão necessárias, que nos ajudarão na construção desse mundo mais feliz. Que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana e espero que em breve a gente possa estar se encontrando para dar aquele abraço, porque é bom demais, né? A terapia do abraço, tá bom, gente? Olha, Jaime, muito obrigado, Jair, tantas pessoas aqui carinhosas, né? Que saudade de vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande, que Jesus nos ampare na nossa caminhada hoje e sempre, que assim seja.